E no vídeo de hoje, é claro que a gente vai falar da seleção brasileira que ganhou do Egito por 2-1, mas deixou algumas coisas pipocando dentro da nossa cabeça. Também teve lesão, má comunicação e como que tá esse setor ofensivo do Brasil, né? Titular, reservas, vamos tá falando um pouco sobre isso aí, porque realmente tá faltando aquele sal, hein? Tá faltando toque. Bom, dessa vez aqui, acho que o que a maioria queria era que realmente, né, o Paquetá ou o Danilo entrassem como titular. E, claro, foi aí o que o Ancelotti fez, perfeito? Eu vou estar começando aqui a falar um pouco a partir da zaga, que eu acho que foi o que mais preocupou, vamos dizer assim, onde que deu mais zebra. Realmente. Se a gente for parar para pensar, só teve apenas um gol, né, dentro desse jogo. Os outros dois foram erros dos jogadores, que não tiveram uma boa visão, uma boa leitura de jogo. Então vamos dizer que esses dois gols aí, irmão, falhas tremendas, correto? Da Alisson a gente nem tem muito o que falar dentro dessa partida. Acho que o importante é a gente falar aqui sobre o Wesley, que sofreu possivelmente uma lesão. Espero que não seja grave. Ele até foi substituído para a entrada do Danilo. E aí que entra aquela preocupação, né? Porque o Wesley, ele passa funções diferentes. Ele é um cara muito físico, ajuda bastante na parte ofensiva dentro do jogo. E claro que preocupa pela escassez de laterais que a gente tem dentro dessa seleção, né? É muito preocupante. Talvez o Vitinho poderia estar voltando. O Vitinho. E claro, poderia estar trazendo o Thiago Silva caso for uma parada de corte. Mas eu acho que pelas notícias que saíram aí, não vai ser alguma coisa de corte, ele vai estar conseguindo continuar. Vamos estar esperando para falar um pouco sobre isso. Mas claro que o Wesley é importante na parte ofensiva, físico, tudo mais. Ele ali é realmente o titular dentro dessa seleção. Agora, só para falar um pouco de uma coisa boa, foi o Ibanes, cara. Ele realmente me surpreendeu bastante dentro dessa partida. Ele foi um cara que estava em todos os lugares ali, mano. Ele conseguiu fazer desarmes muito bons, correu bastante também. E foi um cara que me passou bastante segurança, ok? Gostei bastante do jogo dele. Acho que muita gente aí com certeza se surpreendeu, vamos dizer assim. Foi algo muito positivo de estar vendo ele iniciando como titular, ele poder demonstrar o seu bom futebol, já que ele joga na Arábia. Muita gente também não vai conseguir observar tanto, né, ver o jogo tanto dele. Mas claro, é um cara mais físico, então a gente pode estar vendo bastante coisa boa. Agora a gente precisa estar falando um pouco do que não foi muito legal, né? A gente precisa estar falando aí da leitura de Marquinhos e Casemiro, onde aconteceu a falha, né, do passe, onde o Casemiro recebeu, ia dar um toque, né, para frente para o cara cortar, mas deu toque errado. O jogador do Egito recuperou, Marquinhos foi recuperar de volta, e aí, na leitura que, pelo que a gente conseguiu estar vendo, ele imaginou que o Casemiro, ele iria fazer ali, né, a posição de zaga para estar recebendo essa bola. Só que o Casemiro, ele olhou para trás e o jogador passou pelas costas dele, pelo outro lado. E aí que acabou em milissegundos ali ocorrendo um erro de leitura. E o Alisson também, ele não deu aquela saída, né? Ele não esperava. Então ele também não saiu do gol. E, pô, pra falar ali, ser sincero, eu realmente achava que o Casemiro ia lá pra receber aquela bola, que ele não ia parar pra olhar. Essa foi a leitura que eu tive, pelo menos. Que vocês também, né, imaginaram, pô, o Casemiro vai estar abrindo ali para receber essa bola, né? E não foi o que aconteceu, o Marquinhos deu um toque muito fraco, o jogador do Egito foi lá, correu e, claramente, fez o gol, né? Então eles precisam estar dando uma analisada sobre esse quesito de leitura, correto? O Marquinhos também, depois desse erro, ele foi lá e tomou um cartão amarelo, né? Quando ele entrou errado no jogador, foi para tentar pegar a bola, pegou no jogador e tomou aquele cartão. Era um cartão óbvio, correto? Nada de errado. E, pô, não foi uma partida muito boa dele. Não sei como é que tá o físico dele, né? O cansaço, o calor também que tá passando ali dentro do jogo. Depois de uma temporada gigante pelo PSG, jogando aquela... Pô, foi prorrogação, tá ligado? Foi muito físico realmente aquele jogo do PSG. Então, dá pra entender contra o Arsenal, correto? Vamos ver como que ele vai estar se recuperando. Ele é um zagueiro muito bom, mas falhas preocupantes antes, né, da seleção estrear. Espero que isso não aconteça de novo. E para falar, cara, sobre algo bom, a gente precisa estar falando sobre o Bruno Guimarães, né? Ele acabou fazendo o gol aí pela seleção brasileira. Ele fez basicamente
Ou a comemoração dele dentro do Newcastle, tá? Não foi nada sobre críticas e tudo mais. Essa é a comemoração do Bruno Guimarães. Então, sem polêmicas nesse momento sobre isso. E, cara, foi um jogo muito bom pro Bruno, porque ele é aquele jogador que tá sempre ali mordendo. Ele tá sempre correndo tudo. É diferente, às vezes, o que ele faz pela seleção pelo que ele tá acostumado a fazer no Newcastle. E ainda mais, a gente precisa estar falando, irmão, o Brasil não teve um ciclo, correto? Foram muitos testes, vários times testados, vários jogadores testados dentro do time, e isso não vai criar aquela sinergia. E se o jogador está acostumado a jogar de uma certa forma todo ano e passa numa seleção que não tem ciclos, trocas de jogadores, ele vai estar em uma queda, ok? É difícil de começar a entender. Da mesma forma, o Casemiro. Pô, se tu vê o que ele joga pelo Manchester United, irmão, é bizarro. Só que é aquilo, ele já falou que ele gosta de ficar sozinho ali. Ele tem a leitura toda dentro de campo. Não sei como é que tá sendo isso, né? Dentro da seleção brasileira. É uma coisa para se analisar. Porque realmente o Casemiro, ele tá abaixo. E isso é preocupante. Mas foi muito bom ver o Bruno Guimarães fazendo o gol, tá? Eu acho que ele merecia bastante, porque ele é muito criticado dentro dessa seleção. E a gente tem que entender a função de cada jogador dentro de campo, ok? Ainda mais pela confusão que tá com o meio de campo e ataque e tudo mais. A gente precisa estar observando esses pontos, correto? Douglas Santos, pô, um cara ali seguro. Tô gostando bastante dele como titular. Deve estar continuando. Rafinha também foi bastante criticado, né? E isso chega a ser preocupante. Cara, Rafinha joga muito dentro do Barcelona, sem sombra de dúvidas. Na seleção, ele não consegue demonstrar o mesmo que ele faz pelo Barça. Mas lembrando também que ele tá vindo de uma lesão. E isso, claro, ele precisa ficar jogando para voltar ao ritmo de jogo, correto? Acho que até por isso ele continuou depois do primeiro tempo ter terminado, ok? Por isso que ele não foi substituído, que ele precisava pegar esse ritmo, né? E o calor também, pô, que é diferente, ele não tá mais acostumado com isso. Então foi uma coisa que acredito que fez diferença ali para ele, ok? Então vamos estar vendo aí, ele não foi muito bem, né? E depois que ele jogou um pouco mais na sua posição, ele conseguiu mostrar alguma coisa e ainda deu a assistência. Por isso que eu falo bastante sobre o jogador ter a sua função dentro do clube e tentar ter a mesma dentro da seleção brasileira por motivos óbvios de ciclo, tá? Realmente é preocupante. Vinícius Júnior também fez um jogo ali abaixo, né? Bastante criticado. É difícil de falar sobre, porque ele é um belíssimo jogador, ele vai tentar, ele vai correr. E é isso, sabe? É até difícil de falar um pouco sobre o Vinícius, cara. A gente tem muita esperança nele, mas ele não é a mesma coisa que a no Real Madrid. E claro que ele não vai ser aquele jogador como é o Neymar para carregar, sabe? Precisa de espaço ali. A gente precisa estar falando sobre o Igor Thiago. Cara, eu acho que muitas das críticas também acontecem pelos gols que ele perdeu. Foram 2 gols ali que na hora de ajeitar a bola, ela passou. Ou ela foi para a esquerda, ou ela subiu demais, e aí ele não conseguiu fazer um chute, correto? Ele teve ali com a canhota, acho que se não me engano foi a primeira tentativa, ele dominou e a bola foi muito para a esquerda, acabou ficando quase sem ângulo. E depois também teve aquela mais perto do gol, né? Onde ele não conseguiu ajeitar a bola, perdeu tempo, outro jogador do Egito foi lá e tirou. E são 2 gols ali que poderia ter sido feito, sabe? Faltou ali um pouco da técnica. E pô, isso foi muito ruim, sabe? Isso foi muito negativo, porque são bolas que nem sempre vão estar acontecendo. São bolas especiais que quando você tem aquela chance, você precisa fazer, senão você vai tomar outro gol. Eu acho que você já pensou muito sobre isso no seu time, né? Pô, mano, como que perdeu esse gol? Vai tomar gol. E vai lá e toma. Isso acontece muito dentro da Copa do Mundo. Quando você tem a oportunidade, você precisa estar fazendo. Infelizmente, o Igor Thiago perdeu essas 2 chances. Que mudaria, eu acho, que o rumo desse jogo. Querendo ou não, ali também o Paquetá foi como titular, né? Acho que muita gente pedia ele ou o Danilo como titulares. Agora também é aquele quesito, né? Muitos testes, irmão. É uma loucura. É difícil não ver a seleção repetindo, né? A escalação assim, só pra gente realmente entender como é que tá funcionando. E bom, antes de estar falando um pouco sobre o segundo tempo, a gente tem que estar falando que sim, a seleção sempre melhora no segundo tempo.
Mas a gente também precisa estar lembrando que no segundo tempo entram os reservas das outras seleções. E é a partir desse momento que o nível decai. A gente sabe que o nível da seleção brasileira para titular em reserva é bom, querendo ou não, né? Por mais que tenha as críticas, pô, é um dos melhores bancos do mundo. E vamos dizer que o Egito não tem esse um dos melhores bancos do mundo, o nível decai bastante, e aí o Brasil consegue estar tendo mais volume, querendo ou não. E o Luiz Henrique, ele realmente entra diferente no segundo tempo, né? Ele não é o mesmo, ele não pode estar iniciando como titular. Isso aí já é um fato. A gente precisa ter isso em mente, sempre reserva. Só que aquilo, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu fico triste. Porque a gente tem o Ryan que joga por ali também. E, cara, Ryan também tem uma estrela. Ryan é diferenciado. E vai ser difícil para os dois estarem jogando. Claro que o Ryan pode fazer ali o atacante, segundo atacante, tudo mais, outras funções. Mas foi triste não estar vendo o Ryan entrando nessa partida. Eu esperava bastante por isso. Mas se o Ryan não entrou, quem entrou foi o Endrick. E a gente sabe. Endrick tem uma estrela fora do comum. Ele é um jogador crasso. Ele precisa estar entrando como titular em algum momento, em alguma partida. Mas que ele não jogou no Real Madrid, tudo que ele fez pelo Lyon, o patamar que ele fez o Lyon chegar é outro nível. Pelo que ele ajudou. E quando ele entra, ele também modifica o jogo. Claro, entra tudo naquele momento que o Brasil, no segundo tempo, joga contra reservas. Mais contra os reservas do que com os titulares, ok? E aí, mano, a gente precisa estar vendo o Endrick titular em algum momento. Eu acho que perdeu uma oportunidade também. E aquilo ainda tá na fase de teste. E Ryan e Endrick tem uma parada fora do comum, nesse sentido de não ter o peso da camisa. E isso é importante também, ok? E aquilo, aí a gente fica sempre na dúvida. Muitos testes e poucas respostas. Bom, o Fabinho, ele entrou muito bem, tá? Eu acho que passou ali uma segurança muito boa para quando ele entrar dentro da Copa do Mundo. Dificilmente o Casemiro vai se tornar reserva. Eu acho isso muito difícil de estar acontecendo, muito raro, para ser sincero, por tudo que o Casemiro fez nessa temporada, sabe? O nível que ele chegou e pelo entendimento e experiência e como um líder também. É importante ter esse jogador. Acho bem difícil que o Ancelotti deixe o Casemiro no banco, assim como o Vinícius Júnior. E uma grande falha que a gente teve dentro da seleção, e falando sobre numeração, e não de técnica e tudo mais, é a numeração do Matheus Cunha. É um erro grotesco você colocar 9 como Matheus Cunha. Porque a 9, cara, ela é emblemática. 9 tem que estar ali com o goleador. A 9 precisa ser quem vai estar mais dentro da área. Pelo menos esse é o meu pensamento. Entende? É onde a gente tem aquela esperança mais de gol. E, cara, o Matheus Cunha, ele faz diversas funções. É um jogador de um patamar altíssimo. Pô, que ele jogou pelo Wolverhampton, tudo que ele fez pelo Manchester United, irmão, é absurdo as funções que ele faz. Mas ele não vai estar sempre ali. Ele vai ajudar defensivamente, ele vai fazer ligações, ele vai movimentar aquela parte da frente também. Ele não vai estar sempre lá. Então, você coloca um peso no jogador que não tem aquela função, que não tem aquela responsabilidade. E, irmão, quando a seleção vê isso, os torcedores da seleção veem isso, pô, eles vão criticar o jogador, entende? E você não colocar 9 no Endrick é uma parada bizarra, pelo menos pra mim. Ou pelo menos colocar no Igor Thiago. Eu acho que tinha que ser um dos dois, entende? Isso é preocupante. Espero que São Matheus Cunha consiga fazer muitos gols pra mudar um pouco dessa visão da 9 sobre ele. Porque realmente, mano, a 9 precisa estar fazendo gols, a 9 é muito emblemática. E no final, é preocupante. Bom, ali agora pra falar sobre o segundo tempo, a gente tem o Everton, Brenner, Léo Pereira. Ah, claro, Danilo. Pô, Danilo também é um cara muito cogitado pra estar iniciando, né? No caso do Danilo Oliveira, né? Danilo foi do Botafogo e agora que foi do Botafogo é osso, né? Já tô pensando no futuro, irmão, que loucura. Mas enfim, muitos assuntos sobre o Botafogo também, vamos deixar isso pra lá. Danilo também eu acho que precisa ter essa vaga de titular, possivelmente, pra mudar um pouco. Mas eu acho que ou é Danilo ou vai ser o Paquetá como titular, tá? Duvido que ele abra mão de Casemiro e de Bruno Guimarães, né? Pelo que o Bruno Guimarães corre e pelo que o Casemiro é de pitbull, vamos dizer assim. É uma coisa pra ficar atento. Mas me preocupa o estado da seleção, principalmente assim no primeiro tempo. É muita velocidade, é pouco controle. O Brasil precisa ter um certo controle a mais dentro das partidas, principalmente
contra o Egito, principalmente. O Brasil fez muito bate e volta. Isso não é legal de se assistir dentro da seleção brasileira. A gente precisa ver o Brasil se impondo mais, querendo ou não. Até porque tem jogadores para isso. Mas a gente precisa parar para pensar também que o Brasil não teve o ciclo. Os testes tiveram que ser feitos por muito mais tempo, né? A gente perdeu muito tempo. E ajeitar isso de última hora é difícil, querendo ou não. Mas realmente é muito bate e volta. O Brasil tem bastante desses jogadores, né, de físico ali na parte da frente. Mas não pode ser sempre assim. O Brasil precisa controlar. O Brasil precisa dominar um certo momento da partida e criar, tá? Essa parte de criação tá bem abaixo. O Brasil precisa ter mais oportunidades. E claro, o Brasil precisa de alguém que faça gols. E os gols que o Igor Thiago perdeu é preocupante, querendo ou não. Ok? A gente poderia estar falando de outra forma do Brasil. Se tivesse feito pelo menos um daqueles 2 gols que foram perdidos. Então, cara, é difícil imaginar um pouco da seleção, porque a gente sempre pensa que vai ter um certo tipo de domínio dentro da partida, vai ter um certo tipo de triangulação, movimentação e tudo mais. Só que a gente vê muito bate e volta e isso desanima, entende? A gente não consegue ver uma constância, que também é preocupante. O erro também ali do Marquinhos e o Casimiro preocupa, dá uma desanimada pelo aquilo de constância que eu acabei de falar. E agora é esperar, vamos ver como que vão estar se adaptando a esse calor. Jogadores acostumados a jogar, né, no frio e tudo mais, e até falou bastante sobre isso nas entrevistas coletivas, não só da seleção brasileira, como diversas outras seleções. E claro que o Brasil, pô, tá mais acostumado com o calor, né? Pelo amor de Deus. E agora é isso. Vamos estar esperando, vamos ver qual vai ser o time titular do Ancelotti. Espero que ele consiga fazer as mudanças necessárias, que é realmente importante. Vamos ver se Neymar vai estar entrando, como ele vai estar entrando, se Endrick pode se tornar titular, o Danilo Oliveira pode estar se tornando titular, tudo que vai acontecer, ok? Everton ali também foi seguro. E só para deixar aqui no final, pô, irmão, o Salah, né? Tá complicado, mano. O Salah, que complicado. Inclusive, o Marmoush deu um certo trabalho ali na defesa, tá? Do Brasil. O Marmoush jogou bastante, até que ele tentou. Só que eu acho que ele tentou muito sozinho também.